E aí galera, aqui é a Mel, e nesse vídeo vamos falar sobre os equipamentos, que é a grande novidade dessa atualização no Embaixo do Castelo. Então quem já tem heróis evoluídos já viu ou construiu essa nova construção que é o Arsenal. Por aqui você pode gerenciar a quantidade de rochas etéreas que você tem. A gente já começa com 5kk de rochas, e essa também é a capacidade máxima que a gente pode guardar. Elas servem para upar os equipamentos, e a gente pode conseguir essas rochas de 3 formas. A primeira diz assim: ganhe uma rocha etérea para cada 200 XP ganho em batalha. Então eu tenho 1.254.000 e vamos varrer aqui um HBM para ver como funciona. Experiência a gente ganha HBM, masmorra, raid, reino. Então todo lugar que você ganhar experiência para ser somado. Eu ganhei 730k mais 3% por causa do patch. Então vamos ver a quantidade de rochas aqui no arsenal e eu ganhei quase 4k. Então pela experiência, o máximo de rochas que a gente pode conseguir é de 75k. Pensar assim em 75k parece que é bastante coisa, mas na verdade não é. Eu vou continuar varrendo aqui. E 75k de rochas, na verdade, é quase nada, pensando na quantidade de rochas que a gente usa para upar os equipamentos. Para quem está preocupado com a quantidade de experiência ganha diariamente, o negócio é avançar em HBM e masmorra, que são os lugares que mais dão experiência no jogo. Então aqui, apenas varrendo, eu já consegui 27k de rochas. Isso dá 1/3 da quantidade diária. Então mais 2 vezes que eu gastar as entradas durante o dia eu já consigo 75k. E pensando dessa forma que eu nem usei cards, 75k é bem pouco. A segunda forma diz assim: consuma tomos no arsenal para ganhar rochas etéreas. Tomos nada mais do que são os livrinhos. Aqui eles valem o dobro do que seria quando você consome nos heróis. E a quantidade que você consumir é a quantidade de rochas que você vai conseguir. E aqui não tem limite, então você pode consumir quantos livros você quiser. Livros se consegue fazendo quest. Quem ganha pouco livro em quest aumenta o poder porque compensa bastante. Se consegue em login diário, se consegue na Ilha 3. Se consegue evoluindo herói. Então quem tá com recompensa baixa tá na hora de avançar no jogo. E a última forma de conseguir as rochas diz o seguinte: obtenha 15k de rochas etéreas à meia-noite diariamente. Então mesmo para quem não jogar vai ter garantido 15k de rochas etéreas todos os dias. Então agora vamos à parte dos equipamentos, que tem bastante gente que está confusa. Os equipamentos estão disponíveis apenas para heróis evoluídos. E também aqui só tem acesso quem tem heróis evoluídos, senão não pode construir o arsenal. Então cada herói já tem o seu próprio tipo de equipamento. Então quando você evoluir o herói, é só você vir aqui e clicar em obter. Os heróis que você não tem ou que você não evoluiu ainda, eles ficam apagados. Então você não tem acesso, você não pode upar o que você não tem. Ao clicar em obter, você ganha um tanto de poder. Então, que nem aqui, eu não evoluí ainda o meu green. Então, se eu clicar em obter, eu não consigo upar. Mas assim que eu evoluir, já fica liberado que nem os outros. Então aqui, o primeiro que eu decidi upar foi a Abóbora Iluminada, que é o equipamento do Duque. Então, upando o equipamento, você consegue mais dano e mais HP. Então, observem que antes começava com 20 e HP de 500. Então, você vai upar usando as rochas etéreas. Então, você começa upando com 8k, mas nos últimos níveis, você vai chegar a usar mais de 300k de rochas. E quando você upar no level 20, seu herói já vai ter mais de 1k de dano e 29k de HP. Então é para isso que os equipamentos servem para você aumentar os atributos do seu herói. Então vamos aqui, aumentar, o nível do equipamento está no máximo. Então aqui, o seu equipamento ganhou o encantamento. Agora você pode alterar as características do seu equipamento. Então a gente vai precisar de uma pedra de aumento e 2 cópias do Duque. Para quem não tem cópias de Duque, pode usar essa pedrinha aqui, que é a tábua do juramento. São 5 para cada cópia que você não tem. Então a gente vai lá no armazém para comprar o que falta. Como não poderia ser diferente, a gente vai gastar fama. A pedra de aumento custa 3k de fama. A tábua do juramento custa 300, então vamos comprar aqui. Para quem tá com falta de fama, garantir uma boa pontuação na Guild Wars já é um bom caminho. Então sabem aquela meta chata que o seu líder passou para você cumprir? Aquela meta lá serve para você melhorar o seu jogo e não somente ganhar a Guild Wars. Então aqui a gente já tem a pedra de aumento, vamos usar cópias de Duque. Então vamos aqui ok, aumentar. Todos os materiais selecionados serão consumidos, prosseguir. Vamos aqui ok. Seu equipamento ganhou um encantamento, agora você pode alterar as características do seu equipamento. Então vamos ver aqui, porque agora sim o jogo ficou insano. A partir daqui o jogo deixa de ser legal para quem é free. Eu acho que desde antes, mas aqui fica pior. Depois do aumento do equipamento, libera as características.
Aqui você pode trocar com méritos ou trocar com gemas. Mas com gemas você consegue atributos de 2 a 5 estrelas e com méritos de 1 a 5 estrelas. Quanto maior o nível da estrela, maior são os pontos de atributo. Você pode trancar o atributo que você não quiser perder, mas aí o custo de gemas vai aumentar. E aí aparecem atributos aleatórios, é como se fosse um rol mesmo. Então você tem 6 opções de características, mas você pode colocar todas iguais ou como você quiser. E quanto mais você trancar para não perder, mais vai aumentar o custo em gemas. Então caracterizar o equipamento nada mais é do que adicionar pontos de atributos. Então lembram daqueles atributos adicionais que foram colocados na época que foram lançados os artefatos? Na maior parte dos heróis, aqueles atributos são zerados. O que padrão todos têm são dano, HP e ACC, que seria a precisão de ataque. Alguns heróis, como a Destruidora ou Demogorgon, já têm esse atributo de crítico e dano crítico. Mas para outros heróis terem esse crítico também, você teria que colocar no Machado da Luta, lá nos artefatos. Mas agora com os equipamentos, você pode usar esses atributos como você quiser. Então aqui o ideal seria level 5 cada atributo, que é dano crítico, esquiva, HP, precisão e resistência crítico. E assim seu herói ficaria bem equilibrado em todos os modos de jogo, sem precisar de artefatos ou da skill de outros heróis. Mas quem quiser também deixar heróis super tanques, heróis equilibrados que já tenham muito dano e colocar mais HP. Quem quiser heróis de defesa de base, com esquiva muito alta para praticamente não levar dano nunca. Ou quem quiser pegar algum herói que já tenha dano absurdo e deixá-lo com dano crítico a ponto de começar a batalha e já pulverizar o herói inimigo, aqui pelos equipamentos você vai deixar seu herói com a característica que você quiser. Basta ter méritos e, claro, muitas gemas. Aqui esses atributos são representados por alguns heróis, então dano é representado pelo crânio, dano crítico pela Destruidora, crítico pelo Demogorgon, a esquiva pelo Rei Fantasma, a precisão pelo Ronin, resistência crítico pelo Anubis e HP pelo Michael. Quando aumenta o equipamento, você já ganha características aleatórias, e tudo isso já é adicionado aos atributos do herói. Então, como exemplo, meu Duque só não tem o resistência crítico. Já o do Nando adicionou 180 de dano, mas ficou com 80k de HP, mas não tem nenhum dos outros atributos. E isso vai ser somado com o nível do herói, com a inscrição, cristas, talentos e artefatos. Além das características, também libera um encantamento. No caso, pro meu Duque, eu já peguei um level 1, que é a Investida Vitoriosa, que aumenta o ataque em 6% e reflete 5% do dano recebido. Este efeito dura toda a batalha. Então aqui há uma lista com todos os encantamentos. No momento são 14 encantamentos, todos vão até o level 5, que é o level máximo, e alguns usam tipo habilidades de alguns heróis. Então vamos ver aqui uma por uma. Proteção da Floresta. Confere 30% de chance de remover todas as condições e restaurar o HP em 30% quando for atacado, com down de 8 segundos. Então pode remover stun, cegueira. Investida Vitoriosa aumenta o ataque em 25% e reflete 15% do dano recebido. Este efeito dura toda a batalha. A Sentença de Morte concede 32% de chance de causar 600% de dano de ataque em 2 unidades inimigas próximas quando atacar. Recarga 9 segundos. Esse infelizmente tem a possibilidade de não acontecer, né? Mal-estar reduz os efeitos de cura em 2 heróis inimigos aleatórios em 100% por 5 segundos. Recarga 8 segundos. Quer dizer, não recebe cura nenhuma. Arco da Cegueira concede 25% de chance de causar 560% de dano e inflige cegueira por 2 segundos a um herói inimigo quando faz um ataque. Recarga 9 segundos. Aqui antes, o único que infligia cegueira era o Demogorgon. Agora, Paladino também pode. Campo de Batalha Amaldiçoado. Todas as unidades inimigas recebem 10% a mais de dano durante 10 segundos quando este herói é atacado. Recarga 10 segundos. Então é uma skill de Anubis mais passiva. Seria isso. Tiro Silencioso. Aumenta o intervalo do herói em 1 por toda a batalha. Esse intervalo é a distância que o herói precisa para atacar o alvo. Tirando os heróis corpo a corpo, cada herói precisa de uma distância para atacar. Então o Ares ele chega um pouco mais perto do alvo e a Medusa ela já ataca de longe. O Bruxo ele ataca bem mais longe do alvo. Então aumentando o intervalo do herói, você tem a chance de atacar e ativar a skill antes do seu inimigo. Então essa é a ideia. Concede 26% de chance de infligir silêncio por 2.2 segundos ao atacar um herói inimigo. Recarga 7 segundos. Então esse é bem interessante.
Seiva energética. Aumenta o ataque em 20%. Cada ataque reduz o ataque do alvo em 5% por 9 segundos. Recarga 1 segundo. Eu só não sei se esse efeito estaca. Fúria desenfreada. Aumenta a velocidade de ataque em 30%. Concede 20% de chance de atordoar um alvo inimigo por 2 segundos, quando atacado. Recarga 8 segundos. É bem legal, pena que a gente já tem bastante herói imune a stun. Mas também tomar cuidado porque 30% de velocidade às vezes não altera em alguns heróis. Explosão Santa concede 20% de chance de causar 560% de dano e remove todos os buffs de um herói inimigo próximo quando atacado. Recarga 8 segundos. Ali é dano de ataque, ficou faltando o ataque ali no dano. Placa Ardente. Aumenta o HP máximo desse herói em 25% e queima inimigos próximos, causando 100% de dano de ataque por segundo. Os efeitos duram por toda a batalha. Depois é ver gameplay disso. Cavaleiro Negro. Convoca um Cavaleiro Espadachim por 15 segundos quando o herói atacar. O Cavaleiro Espadachim morrerá quando o herói for destruído. Recarga de 6 segundos. Templário Divino. Convoca um Templário Divino por 15 segundos quando o herói é atacado. O Templário Divino morrerá quando o herói for destruído. Recarga 16 segundos. A habilidade do Templário Divino causa 700% de dano de ataque. Causa coma por 2 segundos a um alvo inimigo. Recarga 5 segundos. O Templário Divino tem pele de pedra level 5. E por último e não menos importante, Piromântico. Convoca um Piromante por 15 segundos quando o herói atacar. O Piromante morrerá quando o herói for destruído. Recarga 16 segundos. Habilidade do Piromante. Invoca um Cometa, que causa 580% de dano de ataque em todos os alvos inimigos dentro de seu alcance. Recarga 6 segundos. Então galera, esses são os encantamentos para os equipamentos. Como é tudo muito novo, ainda é difícil dizer qual que é o melhor encantamento para tal herói. Então no caso todo mundo vai acabar aprendendo junto qual é melhor, passando dicas de quais são melhores, quais não compensam. Os encantamentos também são alterados, como se fosse hall de talento mesmo, por 300 gemas. E aí você pode colocar no herói que você quiser, como se fosse hall de talento mesmo. Eu espero que a GG lance o card de refrescar encantamento, assim como o refrescar talento, que ajuda muito a galera que joga free. No caso, eu upei primeiro o Duque porque eu tinha as cópias dele no armazém. Aqui no altar os atalhos de atributos deram uma mudada, mas tem a abinha aqui certinha de artefatos, de equipamento, que mostra todos os atributos que o herói tem e o encantamento que está usando. Então no momento o único atributo que eu não tenho no Duque é o Critical Resist, mas se quiser também é só colocar lá. Tem muita gente que provavelmente vai usar só dano, só esquiva, só crítico, só HP, parece tudo muito confuso, mas a localização das coisas ficaram bem simples, dá pra gente se localizar bem, mas o principal é que cada jogador vai poder personalizar o seu herói mesmo. O seu estilo de jogo vai ficar mais evidente. A parte que eu realmente não gostei foi a parte do aumento do gasto de gemas. E agora, além da gente usar cacos para substituir heróis na evolução, a gente vai ter que usar fama para substituir heróis com os equipamentos. E como sempre a galera gemada dispara na frente, a gente depende de Guild Wars para conseguir essa fama, e a maior parte da galera não gosta de fazer Guild Wars, então isso dá uma grande distância de quem é free e de quem é gemado. Relembrando aqui, a pedra de aumento custa 3k de fama, e a tábua de juramento custa 300 de fama, lembrando que são 5 pedras dessa para cada cópia de herói que você não tem. Dá para usar também cópias que estejam no altar, mas lembrando tem que estar sem o cadeado. Lembrar de tirar as cristas e também perde poder de consumir os heróis. Upar os equipamentos também aumenta o poder. Aqui na minha conta eu vou priorizar primeiro para upar os equipamentos dos heróis que eu tenho cópia. Upar os equipamentos, colocar todos level 20, isso é a longo prazo. Então não fiquem desesperados, porque todo mundo vai ser conforme for ganhando livros, conforme vai avançando no jogo. Lembrando mais uma vez, os equipamentos são disponíveis apenas para quem já tem heróis evoluídos. Então assim que você evoluir herói, já vai liberar para você construir o arsenal. Então é isso, galera. Essa é apenas uma introdução de como funcionam os equipamentos para quem estava com dúvida. Então não esqueçam de compartilhar o vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Eu vou nessa que é sucesso e até a próxima!